homenagear o filho de Antônio Pereira de Almeida, que é ex-prefeito de Campina Grande, ex-deputado estadual da Paraíba, e filho de Josita de Amorim Almeida. Será que alguém sabe quem é este filho ilustre? Bem, este filho ilustre, ao final da década de 50, desafiou o coronelismo na região de Cabaceiras, na Paraíba. Criou o ginásio Félix Araújo, a cooperativa do crédito agrícola de Cabaceiras, tomou parte na fundação das Ligas Camponesas, ao lado de Gregório Bezerra, Francisco Julião e João Pedro Teixeira. Em 62, como deputado estadual, foi autor do requerimento visando a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para descobrir-se quem matou João Pedro Teixeira. Ele é professor, né, na Faculdade de Ciências, trabalhou na Faculdade de Ciências Econômicas de Campina Grande, nessa Universidade Federal da Paraíba, e este pedido dele teve o apoio de Darcy Ribeiro. Bem, vou continuar falando deste filho de Antônio Pereira de Almeida. Em 1954, no dia 1º de abril, não foi mentira não, ele fez mesmo, ele fez um duro discurso sobre o golpe militar e sobre a prisão na ilha de Fernando de Noronha. Em 64 foi cassado pelo regime militar do seu mandato de deputado e foi demitido dos cargos de promotor de justiça e professor universitário da UFPB. Foi desterrado aos cárceres da ilha de Fernando de Noronha. Eu estou falando do meu grande companheiro Agassiz Almeida, e eu tive a honra de ser a pessoa a falar um pouco sobre você. Infelizmente temos 5 minutos. Nós falaríamos aqui sobre Agassiz Almeida por todo o dia, porque é uma grande história do nosso estado da Paraíba. Em 1968, o STF concedeu habeas corpus para Agassiz Almeida. Vejam que ele foi preso em 64, né? Em 68 obteve habeas corpus, bem como Miguel Arraes, Seixas Dória, Clodomir Moraes, Francisco Julião, Gregório Bezerra, Almino Afonso, Mário Covas, e aí o governo militar ficou apavorado com isso. Como está hoje o governo do nosso país, quando a gente consegue algumas conquistas, aí ele arrefece o garrote no povo brasileiro. E foi daí que o golpe militar resolveu editar o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968. Destaquei pouquíssimas coisas. Um intelectual. Em 1990 ele escreveu alguns livros. Em Brasília Lutei, A Luta na Constituinte, 500 anos do povo brasileiro, A República das Elites e a Ditadura dos Generais. Em setembro de 2010, Agassiz Almeida recebeu a homenagem do 4º Seminário Latino-Americano de Anistia e Direitos Humanos, realizado em Brasília. Neste mesmo ano, a Agência Nacional de Cinema, Ancine, aprovou o filme Cães e Homens, baseado no livro A Ditadura dos Generais. Ele, por sua história em defesa dos direitos humanos e por sua obra literária, e também como um dos criadores do Memorial do Araguaia e do Memorial das Ligas Camponesas, recebeu reconhecimento de vultos como José Saramago, Ernesto Sabato, Pedro Simão, José Comblan, padre José Comblan, Cristóvão Buarque, e de parlamentares da Câmara dos Deputados, dentre os quais João Moraes, Edmilson Valentim, Perpétuo Almeida, Luiz Couto, José Ayrton, Rômulo Gouveia. Em 2011, participou em Recife da campanha pela criação da Comissão Nacional de Memória, Verdade e Justiça, em que novamente faz um enérgico discurso sobre os torturadores e criminosos de lesa humanidade. Em 2011 também, em Recife, foi homenageado pelo Ministério Público de Pernambuco por sua história e resistência à ditadura militar. Então, mais uma homenagem que em vida se faz a Agassiz. Em 2013, Agassiz Almeida, junto com outros líderes, instala o Memorial das Ligas Camponesas do Brasil, Francisco Julião, na localidade Galileia, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Aqui na Galileia, neste longínquo ano de 55, os condenados da terra deram seu grito de libertação. Nós não seremos mais escravos de ninguém.
E foi criada a medalha na Câmara Municipal de Itabaiana dos Direitos Humanos Agassiz Almeida. A partir de março de 64, Agassiz encaminha mensagens ao presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, contra o estado de subcondição humana de milhares de prisioneiros do país, inclusive dos conhecidos como os réus do mensalão, como também denunciou o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o genocídio praticado pelo ditador da Síria, Bashar Assad. Em 7 de janeiro de 74, o presidente da União Brasileira de Escritores, Joaquim Maria, o convida a integrar os quadros desta instituição. Em maio de 2014, ele declinou deste convite, talvez por muito trabalho. Em maio de 2014, a Fundação João Mangabeira, no livro Palavra Acesa, o escritor Evaldo Costa ressalta a importância da personalidade das lutas camponesas, entre eles Miguel Arraes, Elizabeth Teixeira, Francisco Julião e Agassiz Almeida. Por tudo isso, pelo que ainda acredita, pelo que faz e pelo que as sementes que deixou de resistência na nossa juventude, no nosso povo paraibano, Agassiz Almeida é um dos homenageados hoje da Associação Cultural José Martí. Pois nessa hora, companheiros e companheiras, uma profunda emoção com as palavras de Paula Facinelli. Esse revolucionário de tanta resistência humana. Aprendi na vida, ouvindo a palavra muitas vezes, sempre incansável, dos revolucionários de ontem, que eles passaram para nós as grandes lições de vida. Com eles aprendi a caminhar, ao olhar o mundo numa perspectiva histórica. Essa homenagem para a Facinelli, meus companheiros, me toca profundamente. Eu, quando vejo esse país atravessado uma forma de uma ditadura judiciária, eu que pertenço aos quadros do Ministério Público, envergonha-me assistir meus companheiros da Lava Jato, os procuradores da República. E você vai fazer uma palestra sobre isso hoje, viu, aqui. Nesse momento, deixar Paula Facinelli, com a corrida do tempo, para deixar a nossa companheira Obrigada, Agassiz, no aeroporto Cacho Pinto. Tá, mas eu quero deixar minha palavra de sensibilidade e agradecimento a todos os companheiros. A todos eles. O que me toca muito é Paula Facinelli, Ademir Melo. Foi escolhido por unanimidade o seu nome. Toque-me o sentimento da eterna gratidão. Muito obrigado a você. O Antônio Augusto, que é professor aposentado na Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Arquitetura, urbanista, um homem que tem um compromisso com o meio ambiente, tanto assim que hoje é o presidente da APAN, Associação Paraibana de Amigos da Natureza. Mas o Antônio tem uma história que remonta à sua própria formação. Bem aqui pertinho de Campina Grande, de Lagoa Seca, nasceu Antônio, na terra de José Américo, de Pedro Américo e também de José Américo de Almeida. E desde criança pequena, na convivência que tinha Antônio com os meninos de engenho, ele foi se sensibilizando para a questão social no campo. E aquilo ficou enraizado na sua formação e na sua vontade de mudança. E desde há muito tempo tem sido o seu compromisso. Tal como o nosso legendário Agassiz, Antônio foi perseguido já em 64, e como foi
isso ao lado de outros companheiros dele, alguns já se foram, como Ronald de Queiroz, grande companheiro, Adalberto Barreto, e um que teme continuar aqui entre nós, que é o Heitor Cabral. E foi perseguido, Antônio. Mas continuou discretamente, do jeito que ele sabe fazer, calado, sem aparecer. Não mostra a cara dentro desta